Eu não estava procurando pela verdade quando eu abri a mala do meu marido. Eu estava procurando pelo carregador dele. O quarto estava quieto, o tipo de silêncio que só existe depois da meia-noite, quando uma casa se sente como se estivesse segurando sua respiração. A mala de Nathaniel jazia aberta na cama, cuidadosamente arrumada como sempre. Camisas dobradas com precisão militar, meias enroladas apertadas. Seu cinto de couro jazia plano, cuidadoso para não amassar. Este era um homem que acreditava que controle era o mesmo que ordem. Eu levantei uma pilha de camisas sociais, alcancei o canto inferior e congelei. Não era minha. Uma camisola de seda dobrada uma vez, então novamente. Cor champanhe, alças delicadas. Tecido macio, caro que pegava a luz da lâmpada de uma maneira que parecia quase intencional. O tamanho estava errado. Muito pequeno, muito leve, muito jovem. Por um segundo, meu cérebro tentou me salvar. Talvez um brinde de hotel. Talvez um presente para outra pessoa. Talvez algo explicável se eu apenas não pensasse muito. Mas eu sabia. Eu não a cheirei. Eu não a toquei por mais tempo que o necessário. Eu não chorei. Essa foi a parte estranha. Sem mãos tremendo, sem respiração acelerada. Apenas um clique quieto dentro do meu peito, como uma porta fechando. 12 anos de casamento me ensinaram os hábitos do meu marido. Nathaniel nunca arrumou descuidadamente. Ele nunca cometeu erros como este, o que significava que este não era um erro de todo. Eu sentei na beira da cama e olhei para a parede. O relógio marcava 1h17 da manhã. Lá fora um carro passou, pneus sibilando contra o pavimento molhado. A vida continuava, inconsciente de que algo irreversível tinha acabado de acontecer em um quarto suburbano quieto. Eu pensei em ligar para ele. Ele estava dormindo no quarto ao lado, o telefone dele na mesa de cabeceira, virado para baixo como sempre estava. Uma palavra minha teria estilhaçado a mentira instantaneamente. Mas eu não queria barulho, eu queria precisão. Porque se esta mulher acreditava que ela estava vencendo, se meu marido acreditava que eu estava cega, então eles ambos mereciam a mesma coisa. Uma surpresa tão cuidadosamente planejada, que os seguiria muito depois que a seda fosse esquecida. E enquanto eu dobrava a camisola de volta para a mala, uma calma se instalou sobre mim que deveria ter me assustado, mas não o fez. Pela manhã, o jogo já estaria em movimento. Eu não dormi aquela noite. Não porque eu estava chorando, mas porque minha mente não parava de trabalhar. Quando a traição finalmente mostra sua face, ela nem sempre chega como uma tempestade. Às vezes, ela vem como uma planilha, fria, quieta e impossível de argumentar. Ao amanhecer, Nathaniel ainda estava dormindo. Eu deitei ao lado dele, olhando para o teto, já executando cálculos que ele nunca imaginou que eu fosse capaz de fazer. A primeira coisa que eu fiz depois que ele saiu para o trabalho foi abrir o cofre no armário do corredor. Documentos de casamento, papéis de propriedade, extratos bancários, tudo que eu tinha confiado sem questionar por anos. Um por um, eu percebi como minha vida tinha sido cuidadosamente estreitada. A casa estava no nome dele. As contas principais eram conjuntas, mas exigiam a assinatura dele para grandes transferências. Minha renda de freelancer era irregular, roteada através de uma conta que ele casualmente se referia como a lateral. Não era abuso, era pior. Era estrutura, construída lentamente e educadamente com meu consentimento, até que sair parecia matematicamente impossível. Eu sentei na mesa da cozinha com meu laptop aberto, café esfriando ao meu lado. Lá fora, o bairro seguia como de costume. Passeadores de cães, caminhões de entrega, uma mulher correndo com fones de ouvido, inconsciente de que meu casamento tinha acabado de cruzar uma linha que nunca poderia descruzar. Eu procurei meu nome em e-mails antigos, encontrei contratos que eu tinha deixado expirar, clientes dos quais eu me afastei gentilmente
porque o trabalho de Nathaniel precisava de flexibilidade. Eu tinha feito todas as coisas certas, e de alguma forma isso me tinha deixado sem nenhuma alavancagem de todo. Pela primeira vez, o medo se insinuou. Não medo de perdê-lo. Medo de me perder se eu reagisse muito cedo. Se eu o confrontasse agora, ele pediria desculpas apenas o suficiente. Prometeria mudança a tempo. Se eu explodisse, eu seria dispensada como emocional. Se eu acusasse sem prova, eu seria pintada como paranoica. Eu tinha visto este padrão antes, apenas não na minha própria vida. Eu fechei o laptop e me recostei, pressionando meus dedos nas minhas têmporas. Foi então que eu entendi a verdade sobre a qual ninguém te avisa. Estar calma é perigoso, mas ser subestimada é letal. Nathaniel acreditava que eu dependia dele. Lídia acreditava que ela estava me substituindo. Ambas as suposições me deram algo inestimável. Tempo. Eu não precisava de uma saída ainda. Eu precisava de informação, padrões, aliados com quem eu não tinha falado há anos. Eu precisava saber exatamente quão longe isso foi antes que eu fizesse um único movimento. Então eu fiz a coisa mais difícil. Eu fiquei quieta. E enquanto a casa se acomodava ao meu redor novamente, eu tomei uma decisão que mudaria tudo. Eu não pediria pela verdade. Eu deixaria eles a revelarem por si mesmos. Eu fui ver Helen Whitmore aquela tarde sob a desculpa mais segura que eu conhecia: preocupação. Ela morava sozinha em uma casa geminada quieta a 20 minutos de distância, do tipo com cercas vivas aparadas e móveis que não tinham mudado de lugar em décadas. Nathaniel a chamava de datada. Eu a chamava de intencional. Nada na vida de Helen existia por acidente. Ela abriu a porta antes que eu batesse 2 vezes, seus olhos afiados escaneando meu rosto do jeito que sempre tinham. Você parece cansada, ela disse, afastando-se para me deixar entrar. Não preocupada, não surpresa observadora. Eu não dormi bem, eu respondi. Não era uma mentira. A casa dela cheirava levemente a lavanda e livros antigos. A televisão estava desligada, sem ruído de fundo. Helen odiava distrações. Nós sentamos na mesa da cozinha, xícaras de porcelana entre nós, vapor subindo lentamente. Ela não me apressou. Esse era o talento dela, fazer o silêncio fazer o trabalho. Depois de um tempo, ela se levantou. Me ajude com o armário do corredor, ela disse casualmente. Meus joelhos não são o que costumavam ser. O armário era estreito, superlotado com casacos, cachecóis, caixas rotuladas com caligrafia limpa. Enquanto eu estendia a mão para mover um casaco de inverno para o lado, algo escorregou da prateleira acima e caiu suavemente aos meus pés. Algodão dobrado fino com a idade, um conjunto de pijama floral. Eu me curvei, levantando-o cuidadosamente. O tecido estava gasto, mas limpo. As flores desbotadas para azuis e amarelos suaves. Costurado na gola em fio enrolado estava um nome. Helen, ela me viu lê-lo. Isso foi para meu primeiro casamento, ela disse uniformemente. Antes que o pai de Nathaniel aprendesse a mentir convincentemente, eu olhei para cima assustada. Ela não tinha falado sobre ele há anos, eu chorei. Ela continuou, virando-se para o balcão como se estivesse discutindo o tempo. Eu gritei. Eu me envergonhei na frente de pessoas que gostavam de ver acontecer. Ela fez uma pausa, então adicionou. Isso não salvou meu casamento. Apenas o ensinou que eu era previsível. Eu dobrei o pijama lentamente, algo apertando no meu peito. Por que guardá-los? Helen encontrou meus olhos para lembrar o que não fazer. Lá estava. Não conselho, permissão. Ela estendeu a mão e pegou o pijama das minhas mãos, então os colocou de volta na prateleira com cuidado. Algumas mulheres pensam que dignidade é silêncio, ela disse. Outras pensam que é barulho. Não é nenhum dos dois. É o momento certo. Eu engoli. Você alguma vez se arrependeu de não ter partido antes? Não, ela respondeu. Eu me arrependi de partir sem controle. O quarto pareceu menor então, mais pesado.
O olhar de Helen suavizou, mas a voz dela não. O que quer que você esteja lidando, Clara, não se apresse para ser entendida. Apresse-se para estar preparada. Enquanto eu saía da casa dela, a imagem daqueles pijamas ficou comigo, modestos, despretensiosos, inofensivos à primeira vista. E de repente, eu soube exatamente como isso se desenrolaria. Não com raiva, mas com memória. Aquela noite, eu esperei até que a casa adormecesse novamente. A respiração de Nathaniel era constante, previsível. O mesmo ritmo que eu tinha ouvido por anos, sem nunca questionar o que ele escondia. Eu me movi silenciosamente, não porque eu tinha medo de acordá-lo, mas porque o silêncio tinha se tornado meu aliado. O barulho pertencia a pessoas que queriam ser paradas. A mala ainda estava aberta ao pé da cama, semi-arrumada para sua próxima viagem. Ele sempre arrumava cedo, outra ilusão de controle. Eu ajoelhei ao lado dela, o carpete frio sob meus joelhos, e levantei as camisas dobradas com cuidado. Lá estava. A camisola de seda repousava no fundo, intocada desde a noite anterior. Na luz fraca, parecia ainda mais deliberada. O tecido era suave, caro, confiante. Não era apenas roupa, era uma mensagem, uma que eu nunca deveria ter lido. Eu a segurei por um momento mais desta vez, não para inspecioná-la, mas para reconhecê-la. Então eu a coloquei de lado. Da minha bolsa, eu tirei o pijama floral. O pijama de Helen. Eles eram mais leves do que eu esperava. O algodão amaciado pelo tempo e lavagem. As flores pareciam quase alegres. O tipo de padrão que você ignoraria em uma gaveta cheia de coisas feitas para serem notadas. Eu os desdobrei cuidadosamente, suavizando os vincos do jeito que Helen sempre fazia. O nome costurado dentro da gola pegou a luz por apenas um segundo. Helen Whitmore. Eu não hesitei. Eu dobrei o pijama com precisão, imitando a forma e o tamanho exatos da camisola. Mesmos cantos, mesma colocação. Então eu os deslizei para dentro da mala, bem onde a seda tinha estado. Eu fechei a tampa até a metade, então parei. Esta parte importava. Eu a reabri, ajustei as camisas, alinhei o cinto, enrolei as meias mais apertadas. Eu queria que todo o resto permanecesse familiar, inalterado. Se Nathaniel sentisse interrupção, ele olharia mais de perto. Eu precisava dele confiante, descuidado. Quando eu terminei, a mala parecia perfeita. Eu fiquei lá por um longo momento, ouvindo a casa, o zumbido da geladeira, o leve tic-tac do relógio do corredor. Este era o som de uma vida ainda intacta na superfície. Eu carreguei a camisola de seda para a lavanderia, a dobrei mais uma vez e a coloquei dentro de uma caixa de armazenamento simples. Não como evidência, não como alavancagem, como um lembrete. De volta à cama, eu deitei ao lado do meu marido e olhei para o escuro. Meu coração não estava acelerado. Minhas mãos não estavam tremendo. Foi assim que eu soube que isto não era vingança. Isto era estratégia. Na hora em que Nathaniel saiu para o aeroporto pela manhã, ele beijou minha bochecha como sempre, completamente inconsciente de que sua mala agora carregava uma história muito mais pesada do que ele tinha planejado. E em algum lugar entre nosso adeus quieto e o fechamento da porta da frente, o resultado se tornou inevitável. Ele apenas não sabia ainda. Nathaniel partiu logo após o nascer do sol. Eu fiquei na cozinha enquanto ele se movia pela casa com a eficiência quieta de um homem que acreditava que tudo estava onde ele deixou. Paletó na cadeira, telefone na mão, caneca de viagem cheia até a metade porque ele nunca a terminava de qualquer forma. A mala esperava pela porta, ereta e obediente, guardando seu segredo sem resistência. Ele beijou minha bochecha como se fosse memória muscular. Não quente, não fria, automática. Eu ligo esta noite, ele disse já na metade do corredor. Eu assenti. Bom voo. A porta da frente fechou com um clique suave, sem drama, sem pausa, sem instinto nele de que algo fundamental tinha mudado. Através da janela,
Eu o vi carregar a mala para o porta-malas, endireitá-la uma vez, então ir embora sem olhar para trás. Somente depois que o carro desapareceu, eu exalei. A casa pareceu diferente imediatamente. Não mais vazia, mas quieta de uma maneira que fazia espaço para o pensamento. Eu despejei o resto do café dele pela pia e enxaguei a caneca lentamente, ouvindo a água correr. O controle não era barulhento, era deliberado. Até o meio da manhã, eu sentei na mesa de jantar com meu laptop aberto, luz do sol se estendendo pela madeira. Eu não o persegui. Eu não verifiquei a localização dele. Isso era o que pessoas ansiosas faziam, e a ansiedade sempre se revelava muito cedo. Em vez disso, eu observei padrões. O itinerário de voo dele estava na minha caixa de entrada, encaminhado semanas atrás sem um segundo pensamento. Classe executiva, uma escala longa o suficiente para a impaciência. Chegada cronometrada perfeitamente para o jantar. Eu o imaginei no portão, rolando a tela, confiante, inconsciente de que sua mala tinha se tornado uma introdução em vez de um esconderijo. Eu imaginei o momento em que o zíper abriria, não com medo, mas expectativa. Aquela tarde, meu telefone zumbiu. Uma mensagem dele. Uma foto de uma janela de lounge de aeroporto. O horizonte borrado atrás do vidro. Dia longo já, ele escreveu. Eu olhei para a tela antes de responder. Então eu digitei, apaguei e finalmente enviei uma única linha. Diga olá para a cidade por mim. Nada mais. Horas passaram, a noite se instalou. A luz suavizou, as sombras alongaram. Eu cozinhei para um e comi lentamente, o silêncio não mais desconfortável. Em algum lugar acima das nuvens, Nathaniel estava se movendo mais perto do ponto sem retorno, ainda acreditando que ele estava no controle da linha do tempo. Eu não precisava apressar. O avião já tinha decolado, e na hora em que ele pousasse, a primeira rachadura já estaria se formando quieta, e visivelmente, exatamente da maneira como as coisas verdadeiramente quebram. O quarto de hotel cheirava a limpador cítrico e calma artificial. Nathaniel colocou sua mala no bagageiro sem pensar, afrouxando sua gravata enquanto Lídia se movia pelo quarto, chutando seus saltos, já agindo como se pertencesse lá. Ela serviu-se de um copo de água, olhou para as luzes da cidade pela janela e sorriu do jeito que as pessoas fazem quando acreditam que chegaram a algum lugar permanente. Finalmente, ela disse, eu odeio viajar leve. Nathaniel mal a ouviu. Ele estava respondendo a um e-mail de trabalho, dedos movendo-se rápido, confiante, distraído. A mala esperava, paciente. Lídia se agachou primeiro. Ela a descompactou com familiaridade prática, esperando seda, antecipação já escrita em sua postura. Quando ela levantou a camada superior de camisas, seu sorriso vacilou, não desapareceu, apenas pausou. Ela alcançou mais fundo, pontas dos dedos roçando o tecido que não era o que ela esperava, algodão. Ela o puxou para fora lentamente. Um conjunto de pijama floral se desdobrou em suas mãos. Modesto, antiquado, macio de uma maneira que não tinha nada a ver com sedução. As flores estavam desbotadas, as cores suaves, quase ternas. Lídia piscou uma vez, então duas vezes, como se a imagem pudesse se reorganizar em algo que fizesse sentido. O que é isso? Ela perguntou. Nathaniel olhou para cima, irritado pela interrupção. O quê? Ela virou o pijama para ele. Isto. O rosto dele mudou instantaneamente. Não culpa, não confusão, reconhecimento. O quarto mudou. O zumbido do ar-condicionado ficou mais alto. Nathaniel pegou o pijama dela, olhando para o nome costurado dentro da gola como se tivesse o mordido. Helen. Isso é da minha mãe, ele disse automaticamente, então parou. O silêncio se expandiu entre eles. O riso de Lídia saiu fino. Isso não é engraçado. Eu não, ele engoliu. Eles não estavam lá quando eu arrumei. Ela deu um passo para trás. Então, sua esposa arrumou sua mala. Não era uma pergunta. Nathaniel abriu a boca,
Então a fechou. Pela primeira vez desde que chegou, ele pareceu inseguro de seu terreno. Lídia cruzou os braços, estudando-o com novos olhos. Ela sabe, ela disse quieta, não acusando, observando. Não, ele disse muito rápido. Ela não faria. Não faria o quê? Lídia interrompeu. Planejar, lembra? Enviar uma mensagem sem dizer uma palavra. Ela balançou a cabeça lentamente. Isso não é raiva. Isso é pior. Nathaniel olhou para o pijama novamente. De repente, ciente de quão deliberado isso era, quão pessoal, quão íntimo. Lídia recuou outro passo, sua excitação esvaziando-se em algo mais frio. Eu não acho que sou a primeira, ela disse. E eu não acho que sou especial. Ela estendeu a mão para seu casaco. Enquanto a porta fechava atrás dela minutos depois, Nathaniel permaneceu parado no meio do quarto, segurando o pijama como uma relíquia de um passado que ele tinha subestimado. Pela primeira vez, o medo se insinuou. Não de ser pego, mas de ser superado. Lídia não bateu a porta quando ela saiu. Isso foi o que mais perturbou Nathaniel. Ela a fechou cuidadosamente, quase educadamente, como se fossem colegas de trabalho terminando uma reunião estranha, em vez de duas pessoas de pé nos destroços de uma mentira. O clique da tranca ecoou por mais tempo do que deveria ter, enchendo o quarto com o silêncio que pressionava contra o peito dele. Nathaniel ficou congelado, o pijama floral ainda em suas mãos. Ele não a perseguiu. O orgulho o tinha parado primeiro, então algo mais frio. Cálculo. Perseguir significaria admitir que isso importava. E admitir isso significaria reconhecer quem realmente tinha a vantagem. Ele dobrou o pijama uma vez, então novamente, mais devagar desta vez. O algodão resistiu aos seus movimentos, amassando-se imperfeitamente. Ele os colocou na cama como um objeto que merecia respeito, não descarte. Somente então isso se concretizou. Isso não tinha sido feito para Lídia. Não houve gritos, nem confrontação, nem mensagem exigindo respostas. Apenas um único sinal inconfundível entregue com precisão cirúrgica. Clara não o tinha exposto. Ela tinha se apresentado apropriadamente à mulher que ele pensava estar escondendo. O telefone dele zumbiu. Uma mensagem de texto de Lídia já desapegada. Eu não estou fazendo isso. O que quer que você disse a si mesmo sobre ela, você está errado. Ele digitou uma resposta, a apagou, digitou novamente, apagou isso também. Qualquer coisa que ele dissesse agora soaria pequena, reativa, defensiva. Ele colocou o telefone virado para baixo na mesa, de repente ciente de quão frequentemente ele tinha feito isso em casa. Do outro lado do quarto, as luzes da cidade cintilavam através da janela, distantes e indiferentes. Nathaniel sentou na beira da cama, esfregando as mãos, tentando recuperar um senso de orientação. Por anos, ele tinha acreditado que o controle vinha do segredo, de gerenciar informações, de decidir o que as pessoas tinham permissão para saber. Mas isso não era segredo. Isso era exposição sem espetáculo. Clara não o tinha humilhado publicamente. Ela tinha feito algo muito pior. Ela o tinha humilhado privadamente em um espaço onde não havia público para impressionar, nenhum papel para desempenhar, nenhuma maneira de girar a narrativa. O telefone dele zumbiu novamente. Desta vez era Clara. Apenas uma mensagem. Você chegou em segurança? Nathaniel olhou para a tela. Sua garganta apertou. Ele percebeu com uma clareza que fez seu estômago despencar que qualquer resposta que ele escolhesse já seria errada. O equilíbrio tinha mudado. O silêncio entre eles não era mais ignorância. Era consciência. E a consciência, uma vez introduzida, não podia ser desfeita. Ele colocou o telefone para baixo sem responder, o pijama ainda deitado entre ele e a cidade além do vidro. Pela primeira vez em sua vida, Nathaniel entendeu o verdadeiro custo de subestimar alguém que escolheu o silêncio não por fraqueza, mas por controle. Nathaniel esperou 3 horas antes de ligar. Ele disse a si mesmo que era estratégia, que o silêncio lhe compraria tempo para pensar,
para recuperar o controle de uma situação que tinha escorregado inesperadamente de lado. Na realidade, ele estava com medo, não de confrontação, mas de dizer a coisa errada e confirmar o que Clara já sabia. Quando ele finalmente discou, era quase meia-noite. O telefone tocou 2 vezes antes que ela atendesse. Oi, Clara disse, sua voz calma, sem pressa, como se ela estivesse de pé na cozinha deles, em vez de milhas longe das consequências em que ele estava sentado. Você não mandou mensagem para Beck, ele disse, escolhendo a abertura mais segura. Eu estava ocupada, ela respondeu. Nenhuma desculpa, nenhuma explicação. Nathaniel engoliu. Eu só queria verificar, ter certeza de que você está bem. Lá estava, a reversão familiar, preocupação como cobertura. Ele tinha usado antes, sempre com sucesso. Estou bem, Clara disse. Como está a sua viagem? Ele hesitou. Longas reuniões o dia todo. Ela cantarolou suavemente. O som neutro, ilegível. Você já desfez as malas? A pergunta caiu mais pesada do que deveria ter. Por quê? Ele perguntou muito rápido. Apenas curiosidade, ela disse. Você sempre desfaz as malas imediatamente. Isso te ajuda a se sentir acomodado. Ela o conhecia muito bem. Ou talvez ela sempre tivesse conhecido. Sim, ele mentiu. Tudo está bem. Houve uma pausa. Não estranha, intencional. Você trouxe tudo o que precisava? Ela perguntou. Nathaniel fechou os olhos. Sim. Outro compasso de silêncio se estendeu apenas o suficiente para fazê-lo desconfortável. Bom, Clara disse, eu odiaria que você se sentisse despreparado. A palavra ecoou em sua cabeça. Despreparado. Ele mudou de assunto, perguntou sobre o dia dela, sobre o tempo, sobre nada de todo. Ela respondeu educadamente e eficientemente, não lhe dando nenhuma alavancagem emocional para se agarrar. Parecia estar falando com alguém que já tinha saído do alcance. Pouco antes de terminar a ligação, ela adicionou casualmente. Eu vi sua mãe hoje. O coração dele gaguejou. Você viu? Sim, ela manda o amor dela. Nada mais. Nenhum contexto, nenhuma explicação. Depois que a ligação terminou, Nathaniel sentou no escuro, telefone ainda pressionado ao ouvido. Ele repetiu a conversa novamente e novamente, procurando por rachaduras, por raiva, por acusação. Não havia nenhuma. Esse era o problema. Porque Clara não o tinha confrontado. Ela não tinha exigido respostas ou dado ultimatos. Ela tinha feito algo muito mais perigoso. Ela tinha deixado ele saber que ela não estava mais adivinhando. E em algum lugar entre essa percepção e o zumbido constante da cidade fora de sua janela, Nathaniel entendeu que algo irreversível tinha começado, posto em movimento por uma única pergunta que ele nunca mais poderia responder honestamente. O telefone de Nathaniel tocou logo após as 7 da manhã. Ele mal tinha dormido. O quarto de hotel parecia diferente à luz do dia, menos perdoador, mais exposto. Ele checou a tela e sentiu um aperto no peito que não tinha experimentado desde a infância. Mãe, ele respondeu no terceiro toque. Oi, mãe. Bom dia, Nathaniel, Helen disse. A voz dela era constante, sem pressa. Eu te acordei? Não, ele mentiu automaticamente. Bom, uma pausa não acidental. Eu não vou tomar muito do seu tempo. Ele esperou. Helen nunca desperdiçava palavras. Eu queria te avisar, ela continuou, que Clara apareceu ontem. Nós tomamos chá. O aperto dele no telefone se intensificou. Oh, sim. Outra pausa. Ela me ajudou a reorganizar o armário inteiro. O ar pareceu mais pesado. Nathaniel olhou para o carpete, já sabendo onde isso ia dar e odiando que ele não podia parar. Ela é muito atenciosa, Helen adicionou. Você sempre escolheu bem nesse aspecto. Mãe, ele disse cuidadosamente. Há uma razão pela qual você está ligando? Sim, Helen respondeu. Ela não levantou a voz. Ela nunca precisou.
Eu notei algo faltando da minha prateleira, ela disse. Um velho conjunto de pijama. Algodão floral. Você se lembra dele? A garganta de Nathaniel secou. Eu. Eu não preciso de uma explicação, Helen interrompeu. Eu preciso que você escute. Ele escutou. Eu guardei aquele pijama por mais de 30 anos, ela disse. Não porque eles eram bonitos, porque eles me lembraram do momento em que parei de reagir e comecei a pensar. O silêncio preencheu o espaço entre eles. Eu me envergonhei uma vez. Ela continuou. Eu chorei para pessoas que gostavam de me ver implorar. Eu não farei isso novamente. E eu não assistirei outra mulher nesta família a aprender essa lição da maneira difícil. Nathaniel engoliu. Clara não sabe o que está fazendo. Helen riu suavemente, não gentilmente. Ela sabe exatamente o que está fazendo. É por isso que eu não a parei. As palavras caíram com finalidade. Você me criou para ser leal, Nathaniel disse fracamente. Eu te criei para ser honesto, Helen corrigiu. Lealdade sem honestidade é apenas conveniência. Ela suspirou. A primeira dica de cansaço em sua voz. Qualquer jogo que você pensou estar jogando, você não é mais a pessoa mais inteligente nele. Mãe, eu te amo, ela disse cortando-o. Mas o amor não te protege das consequências. Ele apenas determina se você as enfrenta com dignidade. A ligação terminou. Nathaniel sentou na beira da cama, telefone frio na mão, o entendimento finalmente se instalando. Isso não era apenas a esposa dele. Isso era um acerto de contas e já tinha sido sancionado. Nathaniel voltou para casa 2 dias antes. Eu sabia antes que ele me dissesse. Ele sempre anunciava suas mudanças com falsa casualidade, como se a confiança pudesse reescrever a realidade. A mensagem de texto dele chegou ao meio-dia, curta e cuidadosamente neutra. Voo alterado. Eu estarei em casa esta noite. Eu ali uma vez, então coloquei meu telefone virado para baixo no balcão. Nenhuma resposta, nenhum reconhecimento. O silêncio tinha se tornado uma linguagem, e eu estava finalmente fluente. Aquela noite eu arrumei a mesa para 2. Não porque eu queria normalidade, mas porque a rotina perturba pessoas que esperam caos. Eu cozinhei a refeição favorita dele. Nada elaborado, apenas familiar. O cheiro preencheu a casa, constante e calmo, como se nada tivesse rachado sob a superfície. A porta da frente abriu às 19h18. Nathaniel entrou lentamente, mala rolando atrás dele. Ele parecia cansado de uma maneira que não tinha nada a ver com viagem. Os olhos dele escanearam o quarto, procurando por sinais. Raiva, acusação, dano. Ele não encontrou nenhum. Oi, ele disse. Oi, eu respondi, sem olhar para cima do fogão. Ele ficou lá incerto enquanto eu empratava a comida e a levava para a mesa. Somente então eu encontrei os olhos dele. O que quer que ele tivesse ensaiado não sobreviveu ao momento. Você voltou cedo, eu disse. Eu pensei que seria melhor, ele respondeu. Para conversar, eu assenti. O jantar está pronto. Nós comemos em silêncio, não tenso, apenas quieto. Ele me observou mais do que seu prato, rastreando cada movimento, cada respiração, esperando que algo quebrasse. Finalmente ele limpou a garganta. Você arrumou minha mala? Eu coloquei meu garfo suavemente. Sim. Ele exalou, alívio e pavor se entrelaçando. Por quê? Eu encontrei o olhar dele uniformemente. Porque você foi descuidado. A mandíbula dele apertou. Clara, isto não é o que você pensa. Eu não disse o que eu penso, eu respondi. Eu disse que você foi descuidado. Ele se inclinou para a frente. Você me envergonhou. Não, eu disse calmamente. Eu te informei. A distinção caiu pesada. Você não me confrontou, ele disse. Você nem perguntou. Eu não precisei. Eu respondi. Você me mostrou. Ele olhou para longe, mãos apertadas firmemente, a confiança que ele usava tão facilmente agora despida. Eu cometi um erro. Eu me levantei e comecei a limpar a mesa. Um erro é esquecer algo. Planejar é diferente. Ele me seguiu para a cozinha.
Então, o que acontece agora? Eu me virei, finalmente deixando a verdade emergir. Agora você não decide mais o ritmo. Pela primeira vez, ele pareceu com medo, e pela primeira vez em anos, eu me senti completamente firme. O que quer que viesse a seguir não seria sobrevivência, seria consequência. Helen chegou na noite seguinte sem ligar primeiro. A presença dela nunca foi acidental. Ela entrou na casa com sua compostura usual, casaco cuidadosamente abotoado, postura reta, olhos alertas. Nathaniel enrijeceu no momento em que a viu, como uma criança pega no meio do pensamento, incerto se devia esconder ou explicar. Espero não estar interrompendo, Helen disse calmamente. De jeito nenhum, eu respondi. Nós estávamos prestes a comer. Nathaniel abriu a boca, então a fechou novamente. O que quer que ele tivesse planejado dizer dissolveu-se sob o olhar dela. Nós sentamos ao redor da mesa como uma foto de outro tempo. A mesma sala de jantar, as mesmas cadeiras, a mesma prataria que Helen tinha nos dado para nosso aniversário de casamento anos atrás. A familiaridade tem um jeito de expor mentiras ao recusar mudar sua forma. Helen dobrou seu guardanapo no colo e olhou para seu filho. Você parece mais magro, ela observou. Tem sido uma semana estressante, Nathaniel disse cuidadosamente. Sim, ela respondeu. Eu imagino que sim. Eu servi o jantar. O tilintar dos pratos soou mais alto que o normal. Ninguém apressou. Ninguém preencheu o silêncio. Helen sempre tinha entendido que o desconforto era mais revelador quando permitido respirar. Na metade da refeição, ela falou novamente. Eu costumava acreditar que confronto era força. Helen disse, cortando sua comida lentamente. Quando eu era mais jovem, eu pensava que levantar minha voz significava que eu importava. Os ombros de Nathaniel ficaram tensos. Eu estava errada, ela continuou. A pessoa mais barulhenta na sala é geralmente aquela que já está perdendo. Ela olhou para mim então, a expressão dela suavizando apenas ligeiramente. Clara me ajudou a lembrar disso. O garfo de Nathaniel parou no ar. Lembrar o quê? Que a dignidade não requer permissão, Helen respondeu, e que o silêncio pode ser um ato de autorrespeito. A palavra se acomodou pesadamente na mesa. Eu não te criei para ser descuidado com a confiança das pessoas, ela disse, virando-se para seu filho. E eu não te criei para acreditar que você nunca seria responsabilizado simplesmente porque era inteligente. Mãe, Nathaniel começou. Isto é exatamente o que é. Helen interrompeu gentilmente. E você sabe disso. Nenhuma acusação, nenhum nome, apenas a verdade falada claramente. Ela terminou sua refeição, então colocou seu guardanapo. O que quer que aconteça em seguida, eu quero que você se lembre de algo, ela disse a ele. Nenhuma mulher nesta família deveria ter que lutar por clareza. Se ela tem que planejar em vez disso, você já falhou. Helen se levantou, pegou seu casaco e se virou para mim. Obrigado pelo jantar, Clara. Enquanto a porta fechava atrás dela, a casa pareceu mais quieta do que nunca. Nathaniel sentou-se imóvel, olhando para o prato dele. Pela primeira vez, não havia mais onde se esconder. Nathaniel não falou aquela noite depois que sua mãe partiu. Ele sentou à mesa de jantar muito depois que os pratos foram limpos, suas mãos dobradas na frente dele, olhando para um espaço que não segurava mais nada familiar. Eu o deixei sentar lá. O silêncio tinha conquistado seu lugar entre nós, e eu não ia interrompê-lo. Não foi até a manhã seguinte que ele finalmente tentou. Eu estava na cozinha, a luz do sol cortando o balcão quando ele apareceu na porta. Ele parecia diferente, menor de alguma forma, como a versão de si mesmo que ele costumava ser, antes que a certeza o tornasse descuidado. Nós precisamos conversar, ele disse. Eu não me virei. Nós temos conversado por dias. Não, ele respondeu quieto. Nós temos rodeado. Eu coloquei a caneca e o encarei. Então diga o que você veio dizer. Ele inalou lentamente como alguém entrando em água fria. Não foi apenas uma vez. Lá estava. A verdade chegando tarde e já enfraquecida pelo atraso. Começou depois da conferência em Denver.
Ele continuou. Eu não planejei. Apenas aconteceu. Eu disse a mim mesmo que era temporário. Eu observei o rosto dele enquanto ele falava, notando o que estava faltando. Ele não disse amor. Ele não disse solidão. Ele não disse arrependimento. Apenas conveniência disfarçada de inevitabilidade. Por quanto tempo? Eu perguntei. Ele hesitou. Tempo demais. Tempo suficiente, ele admitiu. Eu assenti. E você pensou que eu não notaria? Eu pensei que você confiava em mim, ele disse rapidamente. Eu confiava, eu respondi. É por isso que você se sentiu seguro mentindo. Ele encolheu, as palavras caindo mais pesadas do que qualquer voz levantada. Eu terminei, ele disse. Quando eu vi o que você fez com a mala, eu soube que estava acabado. Eu inclinei minha cabeça. Você não terminou. Você perdeu o controle. Ele se aproximou. Eu estou te contando tudo agora. Isso não conta para algo? Eu o estudei por um longo momento. Confissões só importam quando chegam antes das consequências. Os ombros dele caíram. Então é isso. Não, eu disse calmamente. Esse é o meio. Ele olhou para cima, procurando esperança em meu rosto. O que ele encontrou em vez disso foi resolução. Você não ganha crédito por honestidade a qual foi forçado, eu continuei. E você não decide como os reparos se parecem depois de quebrar algo que você não pensou que eu protegeria. Ele engoliu em seco. O que você quer? Eu encontrei o olhar dele sem hesitação. Eu quero que a verdade pare de fingir que está me fazendo um favor. Pela primeira vez desde que isso começou, Nathaniel entendeu algo crucial. Ele não estava confessando para salvar nosso casamento. Ele estava confessando para se salvar. E essa distinção mudou tudo. Nathaniel pensou que a confissão era o pior, que uma vez que tudo fosse finalmente dito em voz alta, a tensão quebraria, o chão se assentaria e nós iríamos para o que viesse a seguir. Ele acreditava que a verdade funcionava como uma chave, abrir a porta, passar por ela, ser perdoado ou rejeitado, mas pelo menos estar terminado. Ele estava errado. Na noite seguinte, eu pedi a ele para sentar comigo na sala de estar. Não na mesa onde argumentos viviam, não no quarto onde memórias suavizam coisas que não deveriam. Em algum lugar neutro, em algum lugar honesto. Eu preciso te mostrar algo, eu disse. Ele enrijeceu, mas assentiu. Eu coloquei uma pasta fina na mesa de centro entre nós. Não dramática, não batida com força, apenas lá. O que é isso? Ele perguntou. Tudo que você assumiu que eu não tinha? Eu respondi. Ele abriu lentamente. Dentro havia cópias de documentos que ele não sabia que existiam mais. Contratos antigos com meu nome ainda neles. E-mails de clientes que tinham entrado em contato ao longo dos anos e nunca tinham recebido resposta porque eu tinha recusado por ele. Notas, datas, uma linha do tempo de sacrifícios que tinham construído silenciosamente a estabilidade dele. Então veio a última sessão. Mensagens impressas. Um recibo de hotel, um e-mail encaminhado por engano. Não explícitos, não escandalosos, apenas o suficiente para ser inegável. O rosto dele perdeu a cor. Você mexeu nas minhas coisas? Ele perguntou, o instinto defensivo entrando tarde demais. Não, eu disse uniformemente. Eu prestei atenção. Ele virou as páginas mais rápido agora, o pânico substituindo a confiança. Isso não significa o que você pensa. Eu sei exatamente o que significa, eu respondi. O que você não sabe é o que isso custa. Ele olhou para cima, olhos procurando os meus. O que você está fazendo? Eu estou corrigindo um desequilíbrio, eu disse. Você pensou que o único risco era me perder. Isso nunca foi verdade. Ele balançou a cabeça. Você não é assim? Você me fez assim, eu respondi, apostando que eu não me adaptaria. Eu me inclinei ligeiramente para frente. Você não apenas mentiu para mim. Você estruturou sua vida em torno da suposição de que eu sempre absorveria o dano silenciosamente. O silêncio se estendeu.
Eu não planejei te deixar assim, ele disse suavemente. Eu sei, eu respondi. Você planejou não precisar de plano nenhum. Ele fechou a pasta lentamente, a percepção se instalando. Isso não era uma reação emocional. Isso era preparação. E pela primeira vez, Nathaniel entendeu algo que não podia ser desfeito. Eu não tinha estado esperando pela verdade. Eu tinha estado construindo alavancagem. Nathaniel não notou a mudança imediatamente. Ele ainda acreditava que isso era uma fase dolorosa, desconfortável, mas temporária. Que se ele ficasse calmo, pedisse desculpas corretamente e esperasse tempo suficiente, eu eventualmente amoleceria. Ele tinha construído sua confiança nesse padrão por anos. Esse foi o erro final dele. 2 dias depois, eu pedi a ele para me encontrar na mesa de jantar novamente. Não à noite, não emocionalmente carregado. Meio da manhã, luz clara, café intocado. Eu falei com um advogado, eu disse colocando um envelope fino entre nós. Os olhos dele piscaram para ele, então de volta para meu rosto. Já? Sim, ele exalou, forçando um pequeno sorriso condescendente. Clara, você não precisa se apressar em algo irreversível. Nós podemos fazer aconselhamento. Nós podemos... Isso não é um pedido de divórcio, eu interrompi. É um acordo de separação. Isso o pegou de surpresa. Ele abriu o envelope lentamente, escaneando as páginas. A princípio, os ombros dele relaxaram. Nenhuma acusação, nenhuma exposição pública, nenhuma perda imediata de reputação. Então ele começou a ler mais cuidadosamente, a testa dele franzida. O que é esta cláusula? Ele perguntou. Ela protege minha renda, eu disse, atual e futura. Você não tem? Eu tenho, eu respondi. Você apenas parou de notar. Ele virou outra página. E isso que descreve o controle temporário de ativos, eu disse calmamente. Até que a divulgação completa seja finalizada, a mandíbula dele a apertou. Isso é agressivo. Isso é equilibrado. Eu corrigi. Agressivo teria sido te pegar de surpresa. Ele olhou para cima bruscamente. Então isso é uma ameaça. Não, eu disse que é uma escolha. O silêncio pressionou. Você está me prendendo, ele disse quieto. Eu encontrei os olhos dele. Não, eu estou removendo a armadilha que você construiu para mim. Ele empurrou os papéis para longe. Se eu assinar isso, parece uma admissão. Se você não assinar, eu respondi, nós escalaremos publicamente, legalmente, financeiramente. O rosto dele empalideceu. Ele finalmente entendeu onde estava pisando. Isso não era vingança, era contenção. Você planejou isso, ele disse. Eu me preparei, eu respondi. Há uma diferença. Ele se recostou, olhando para o teto como se pudesse oferecer orientação. Quando ele falou novamente, a voz dele estava mais baixa. Você sempre disse que odiava conflito. Eu odeio, eu disse. É por isso que eu escolhi a resolução. O relógio tic-taqueou alto no quarto. Segundos passaram, então minutos. Nathaniel estendeu a mão para a caneta. Pela primeira vez desde que isso começou, ele não estava escolhendo o que queria. Ele estava escolhendo o que ainda podia se dar ao luxo de perder. E eu o vi assinar, sabendo que a parte mais difícil não era ir embora. Era perceber que eu não precisava mais. As consequências não chegaram todas de uma vez. Elas nunca chegam. Elas vieram quietas, vestidas como rotina, disfarçadas de reuniões e e-mails que Nathaniel assumiu serem inofensivos. A princípio, ele não me contou. Ele ainda acreditava que podia gerenciar esta parte por conta própria, que sua vida profissional era um território separado onde ele permanecia intocável. Ele estava errado sobre isso também. Começou com uma mudança de calendário, uma reunião removida sem explicação. Então outra adicionada revisão interna agendada à tarde em uma tarde de sexta-feira. O tipo de reunião que ninguém esperava e ninguém comparecia casualmente. Aquela noite ele chegou em casa mais tarde que o normal. Não frenético, não zangado,
apenas vazio. Eles estão reestruturando, ele disse colocando suas chaves com cuidado deliberado. Nada oficial. Eu assenti, já sabendo. A linguagem corporativa sempre tinha sido seu escudo. Ele confiava nela para suavizar a realidade do jeito que ele uma vez confiou em Charme. Uma semana depois, os e-mails começaram. Solicitações de RH, acompanhamentos de conformidade, um lembrete sobre o código de conduta da empresa encaminhado para todos os diretores, mas enviado a ele separadamente também. Sutil, educado, inevitável. Eu observei de longe enquanto a confiança dele erodia em pequenos, humilhantes incrementos. A maneira como ele checava o telefone mais frequentemente. A maneira como sua postura mudava quando ele falava sobre trabalho. Como ele parou de usar palavras como estratégia e começou a dizer, vamos ver. Uma noite ele finalmente disse, eles estão me colocando de licença. Eu não perguntei por quê. Eles disseram que havia preocupações sobre julgamento. Ele continuou, voz tensa, conduta pessoal, risco reputacional. Eu olhei para ele então, realmente olhei. O homem que uma vez acreditou que podia dividir sua vida em compartimentos limpos, marido aqui, executivo lá, agora entendeu o que eu tinha sabido o tempo todo. Sistemas conversam entre si. O que você vai fazer? Eu perguntei. Ele riu, um som curto e amargo. Eu não sei. E esse foi o momento em que o poder mudou completamente. Ele não estava sendo punido por mim. Eu não tinha feito uma ligação. Eu não tinha enviado um e-mail. Eu não tinha sussurrado uma palavra. Ele estava enfrentando o resultado natural de escolhas feitas sob a suposição de que ninguém jamais conectaria os pontos. Um mês depois, o título dele tinha sumido. Não alto, não publicamente. Reatribuído. Por enquanto, todos sabiam o que por enquanto significava. Eu o vi arrumar sua pasta de trabalho pela última vez, mais devagar do que ele jamais tinha feito antes, e senti algo inesperado. Não satisfação, alívio. Porque o mundo finalmente tinha feito o que eu não precisava mais. Ele tinha notado. Lídia aprendeu o custo de sua confiança lentamente. A princípio, nada parecia diferente. O telefone dela ainda zumbia. O calendário dela ainda se enchia. Ela disse a si mesma que o incidente do hotel tinha sido um mal-entendido. Desconfortável, sim, mas esquecível. Homens como Nathaniel sempre tiveram casamentos complicados. Mulheres como Clara eram previsíveis, quietas, obstáculos temporários. Essa crença durou exatamente 2 semanas. O primeiro cancelamento veio de um conselho de caridade com o qual ela tinha trabalhado por anos. Polido, arrependido. Nós decidimos ir em uma direção diferente. Nenhuma explicação, nenhum espaço para perguntas. Então outro, uma marca de luxo pausou uma colaboração, citando preocupações de alinhamento. Um terceiro pediu a ela para se afastar de um evento futuro até que as coisas se acalmassem. Que coisas? Lídia perguntou em voz alta para um apartamento vazio. Não houve manchetes, nenhuma acusação pública, nenhum desfecho dramático contra o qual ela pudesse se defender. Esse era o problema. Você não pode argumentar com o silêncio. Você não pode lutar contra o que ninguém nomeia. Ela ligou para um ex-colega, baixando a voz como se estivesse pedindo um favor. A mulher hesitou antes de responder. Off the record, ela disse finalmente. As pessoas estão sendo cuidadosas. Cautelosas sobre o quê? Lídia pressionou. Uma pausa então sobre ser associada à incerteza. Lídia desligou e olhou para sua reflexão na tela escura de seu telefone. Pela primeira vez ela sentiu a mudança, a linha invisível entre estar em demanda e ser arriscada. Ela pensou em Clara então, não com raiva, mas com uma realização rastejante. Não tinha havido confrontação, nenhuma advertência, apenas aquela mala, aqueles pijamas. Uma mensagem entregue sem que ela nunca fosse abordada diretamente. Ela tinha assumido que isso significava que ela não importava. Agora ela entendeu.
Significava que ela importava demais para ser reconhecida. Um mês depois, Lídia sentou em um café, rolando por e-mails sem resposta. Sua confiança desmoronando nos espaços silenciosos entre as notificações. Ninguém lhe devia uma explicação. Ninguém lhe tinha prometido proteção. Ela tinha construído sua ascensão na proximidade ao poder. E o poder, ela estava aprendendo, nunca protege o temporário. Na hora em que ela aceitou um contrato menor, pagamento mais baixo, nenhuma visibilidade, ela finalmente entendeu a lição que ela tinha perdido desde o início. Ela não tinha estado competindo com uma esposa, ela tinha estado entrando em um sistema já fechando fileiras. E o preço de acreditar que você é especial na traição de outra pessoa é descobrir quão substituível o silêncio pode te tornar. Na hora em que Lídia parou de esperar por uma ligação que nunca viria, o dano já estava completo. Não barulhento, não cruel, apenas final. Julian Moore não chegou com drama. Essa foi a primeira coisa que me impressionou. O nome dele apareceu na minha caixa de entrada em uma manhã de terça-feira, enterrado entre atualizações de fornecedores e esboços de clientes, sem truques na linha de assunto, sem bandeiras de urgência. Apenas 4 palavras. Você está livre para conversar? Eu olhei para a tela por mais tempo que o necessário. Julian e eu não tínhamos falado há anos, não desde que a vida nos puxou para diferentes versões de nós mesmos. Na época em que nos conhecíamos, nós ambos estávamos construindo algo. Na época em que a ambição parecia limpa. Eu concordei em encontrá-lo na tarde seguinte. Nós escolhemos um café quieto no centro, todo vidro e luz suave, o tipo de lugar projetado para conversas que importavam. Julian já estava lá quando eu cheguei, levantando-se assim que me viu. Ele parecia mais velho da maneira que as pessoas ficam quando a experiência substitui a urgência. Calmo, centrado, não impressionado pelo seu próprio sucesso. Você parece firme, ele disse depois que nos sentamos. Você também, eu respondi. Ele sorriu levemente. Isso levou um tempo. Nós não conversamos sobre Nathaniel a princípio. Julian nunca correu em direção ao dano. Em vez disso, ele perguntou sobre meu trabalho, minhas ideias, os projetos que eu tinha abandonado e os que eu estava quietamente reconstruindo. Ele ouviu da maneira que as pessoas ouvem quando não estão esperando sua vez de falar. Finalmente, ele se recostou. Eu ouvi coisas, ele disse cuidadosamente. Eu não fiz perguntas. Eu apreciei isso mais do que ele sabia. Eu estou expandindo para investimentos residenciais. Ele continuou. Pensei que você talvez quisesse consultar. Estratégia de design, pede igualdade. Nenhuma pena, nenhum resgate, uma oferta, não uma tábua de salvação. Eu não preciso ser salva, eu disse. Eu sei, ele respondeu facilmente. É por isso que eu liguei. Algo se afrouxou em meu peito. Nós conversamos por 2 horas sobre espaço, sobre autonomia, sobre como o fracasso ensina precisão se você o deixar. Quando nós nos levantamos para sair, não houve constrangimento, nenhuma tensão não resolvida. Apenas possibilidade. Enquanto nós saímos, Julian pausou. Pelo que vale, ele disse, você lidou com as coisas em silêncio. As pessoas subestimam o quão alto isso é. Eu o vi se afastar, sentindo algo desconhecido surgir. Não esperança exatamente, mas reconhecimento. Isso não era uma recompensa, era alinhamento. Pela primeira vez desde que tudo se abriu, eu não estava sendo definida pelo que eu sobrevivi. Eu estava sendo convidada para o que vinha a seguir. E eu percebi com uma certeza que parecia quase gentil que este capítulo não era sobre substituir nada que eu tinha perdido. Era sobre escolher o que eu estava finalmente pronta para receber. A mudança não se anunciou com entusiasmo. Ela chegou quieta, disfarçada de trabalho. Meus dias se preencheram com visitas a locais, medições, rascunhos espalhados pela minha mesa de jantar, onde argumentos uma vez viveram. Os projetos de Julian eram desafiadores de uma maneira que parecia respeitosa.
Reformas que exigiam pensamento, contenção e visão. Ele nunca me apressou, nunca pairou. Ele confiou nos meus instintos da maneira que Nathaniel nunca tinha. Essa confiança reconstruiu algo fundamental. Eu aluguei um pequeno espaço de estúdio no centro. Nada extravagante, apenas linhas limpas, janelas altas e luz suficiente para me lembrar que a clareza era possível. Na primeira manhã em que destranquei a porta, eu fiquei lá por mais tempo que o necessário, chaves ainda na minha mão, deixando o momento se assentar. Isso era meu, não emprestado, não condicional. Clientes seguiram lentamente a princípio, referências boca a boca de pessoas que valorizavam a discrição. Mulheres recomeçando, casais redefinindo espaço, espaços que precisavam se sentir seguros sem serem pequenos. Eu entendi essa linguagem agora. Em casa, Nathaniel observou a transformação de longe. Ele fazia perguntas cuidadosamente, como se a proximidade pudesse conceder-lhe relevância novamente. Eu respondia educadamente, brevemente. Não havia crueldade nisso, apenas precisão. Uma noite, enquanto eu revisava plantas baixas no meu laptop, ele disse quieto: "Você parece mais leve." Eu não olhei para cima. "Eu estou alinhada." Ele assentiu, absorvendo a palavra como se ela carregasse um peso que ele não tinha ganhado o direito de segurar. O acordo de separação avançou suavemente, sem teatralidades de tribunal, sem negociações de última hora. A armadilha já tinha feito seu trabalho. O que restou foi processo, não dor. Julian e eu trabalhamos até tarde uma noite revisando orçamentos sobre café que esfriou. Em algum momento, ele se recostou e me estudou pensativamente. "Você não está reconstruindo", ele disse. "Você está refinando." Eu sorri para aquilo. Isso é o que acontece quando você sabe o que não vai comprometer novamente. Ele não respondeu imediatamente. Ele não precisava. Nossa conexão cresceu sem urgência, sem declarações, sem promessas moldadas pelo medo. Apenas presença, consistência, um senso de ser vista sem ser consumida. Pela primeira vez em anos, eu não estava me medindo contra a perda. Eu estava expandindo. E enquanto as semanas passavam, algo se encaixou com uma facilidade surpreendente. Isso não era sobrevivência. Era emergência. Eu não tinha surgido das cinzas. Eu tinha saído delas, limpa, intacta e finalmente de pé em um terreno que parecia pertencer a mim. A vida à frente não precisava de vingança para justificá-la. Já era sua própria recompensa. Julian nunca perguntou para onde eu estava indo conosco. Essa foi a diferença. Semanas se transformaram em meses e nosso relacionamento se desenrolou sem marcos exigindo reconhecimento. Nenhuma conversa definidora, nenhuma verificação ansiosa. Nós trabalhamos juntos, compartilhamos refeições entre visitas a locais, trocamos pensamentos em vez de promessas. Havia conforto na ausência de pressão. Um respeito quieto que permitia espaço em vez de preenchê-lo. Uma noite depois de um longo dia revisando uma propriedade perto do rio, nós sentamos nos degraus do lado de fora do edifício, a cidade zumbindo suavemente ao nosso redor. O céu tinha acabado de começar a escurecer. Luzes piscando uma por uma, como uma expiração lenta. "Você não se apressa", Julian disse quase para si mesmo. "Eu aprendi o que acontece quando você se apressa", eu respondi. Ele assentiu, sem se intrometer mais. Esse era o dom dele, saber quando o entendimento não exigia explicação. Nathaniel se mudou pouco depois. Nenhuma confrontação, nenhuma saída dramática. Ele arrumou seus pertences com a mesma precisão cuidadosa que ele sempre usava, mas agora parecia um hábito sem propósito. Quando ele partiu, a casa não se sentiu vazia. Ela se sentiu resolvida. Aquela noite, Julian veio com comida para a viagem e uma garrafa de vinho que não terminamos. Nós comemos no chão, rindo de quão pouco importava uma vez que o peso se foi. Em algum momento, ele estendeu uma mão para a minha. Não urgentemente, não possessivamente, apenas lá.
Eu não me afastei. Isso me surpreendeu o quão natural se sentiu. Não elétrico, não avassalador, seguro. Eu não quero complicar as coisas, eu disse quieta. Eu não quero te complicar, ele respondeu. Há uma diferença. Foi então que eu soube. Não porque parecia perfeito, mas porque parecia honesto. Nosso afeto cresceu em incrementos constantes. Mensagens de texto matinais que não exigiam respostas. Silêncios compartilhados que não eram pesados. O tipo de conexão que não precisava de prova para existir. Eu não estava substituindo nada. Eu estava escolhendo. Escolhendo presença sobre performance. Estabilidade sobre intensidade. Um homem que não confundia amor com controle ou atenção com direito. Uma tarde, enquanto eu revisava designs no meu estúdio, Julian apareceu sem aviso. Ele se encostou no batente da porta, me observando trabalhar. Admiração não dita, mas clara. Você mudou, ele disse. Eu sorri sem olhar para cima. Eu retornei. Ele não me corrigiu. Ele não precisava. Essa não era uma história de amor nascida de resgate ou vingança. Ela foi construída a partir de alinhamento. Duas pessoas se encontrando sem precisar fugir de seus passados. Pela primeira vez, eu não tinha medo da felicidade porque ela não estava me pedindo para provar nada. Ela estava simplesmente me convidando para ficar. O casamento não foi o que eu uma vez imaginei. Não houve salão de baile, nenhuma caminhada dramática por um corredor construído para espetáculo, nenhuma lista de convidados curada para impressionar pessoas que não notariam se eu desaparecesse amanhã. Em vez disso, havia luz. Suave luz do sol da tarde derramada pelas janelas altas de um pequeno edifício restaurado perto do rio. Paredes brancas, pisos de madeira, flores frescas arranjadas por mãos que se importavam. Não profissionais pagos para performar. Helen sentou na primeira fila, sua postura orgulhosa, seus olhos firmes, usando um sorriso quieto que guardava décadas de entendimento. Julian ficou ao meu lado, calmo como sempre. Quando ele me pediu em casamento, não tinha sido durante uma crise ou um ponto alto. Foi em uma noite comum. Durante o jantar, nós cozinhamos juntos, pratos ainda na pia. Eu não preciso de você, ele tinha dito simplesmente. Mas eu escolho você todos os dias. Isso foi suficiente. Nathaniel não compareceu. Ele não foi convidado. E ele não pediu para ser. Até então, a vida dele tinha se estreitado em algo menor, mais quieto. Ele tinha se mudado de cidades, mudado de papéis, aprendido tarde demais o que significava subestimar alguém que se recusou a quebrar alto. Eu não o odiava. Eu não precisava. Enquanto eu estava lá, mão na de Julian, eu não senti nenhuma vontade de provar nada para ele, para ninguém. Os votos eram simples, honestos, construídos na presença, não na promessa. Quando eu falei, minha voz não tremeu. Eu não tinha medo de perder esta vida porque ela não foi construída em ilusão. Depois, nós celebramos com um pequeno grupo, amigos que tinham testemunhado a reconstrução, não apenas o resultado. O riso era fácil, real. Helen segurou minhas mãos e sussurrou. Você não apenas sobreviveu. Você aprendeu. Mais tarde, naquela noite, quando o quarto estava quieto novamente, Julian e eu ficamos na janela, luzes da cidade refletindo suavemente contra o vidro. Você se arrepende de como terminou? Ele perguntou gentilmente. Eu pensei na mala, no silêncio, no momento em que tudo mudou. Não, eu disse. Eu sou grata por como isso me ensinou. Ele assentiu, me puxando para perto. A camisola tinha desaparecido há muito tempo. O pijama dobrado. O que restou foi algo muito mais valioso. Clareza. Eu não venci porque outra pessoa perdeu. Eu venci porque eu escolhi a mim mesma. Calmamente, precisamente, sem desculpas. E esse foi o tipo de final que nenhuma traição jamais poderia tirar de mim. Então é aqui que a história se fecha. E se você ainda está aqui conosco agora, neste exato momento, então algo nesta jornada tocou seu coração de uma maneira quieta, mas real.
O que esta história realmente nos ensina não é sobre traição sozinha. É sobre autorrespeito, tempo e força interior. A vida nem sempre recompensa a pessoa mais barulhenta na sala. Às vezes, ela recompensa aquela que permanece calma, observa e escolhe a si mesma sem queimar tudo. Como os estoicos acreditavam, você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso e você encontrará força. Isso é exatamente o que a cura parece na vida real. Não vingança, não barulho, mas clareza. Outra ideia estoica nos lembra: a melhor vingança é ser diferente daquele que te prejudicou. E talvez seja por isso que este final parece tão satisfatório. Sem gritos, sem caos, apenas crescimento, dignidade e uma vida reconstruída na verdade em vez de ilusão. Se esta história ressoou com você, talvez seja porque você está aprendendo algo similar em sua própria vida. Talvez você esteja percebendo que escolher a si mesma não é egoísta. É necessário. Se você se sentiu vista, confortada ou entendida hoje, por favor, tire um momento para curtir este vídeo, compartilhe-o com alguém que possa precisar e se inscreva no canal. Seu apoio nos ajuda a continuar contando histórias que curam, não apenas entretêm. E obrigado por ficar até o fim. Esta história é uma obra de ficção criada para propósitos de narração de histórias e reflexão emocional. Todos os personagens, eventos e situações são fictícios e não representam indivíduos reais ou ocorrências reais. A narrativa é projetada para explorar temas de crescimento pessoal, autorrespeito, cura emocional e escolhas de vida através de narração dramatizada. Qualquer semelhança com pessoas reais, relacionamentos ou eventos é puramente coincidência. Este conteúdo não se destina a fornecer aconselhamento legal, médico ou profissional, mas sim a encorajar os espectadores a refletir sobre resiliência emocional, dignidade e tomada de decisões saudáveis em suas próprias vidas. As situações retratadas são para inspirar discussão e autoconscientização, não para promover comportamento prejudicial ou desinformação. Discrição do espectador é aconselhada e nós encorajamos as audiências a interpretar a história como uma representação simbólica e artística de experiências humanas, em vez de um relato factual.